Artigo 14. Seção 3. Da Câmara Criminal. Artigo 14. A Câmara Criminal é composta por 3 desembargadores. Parágrafo 1º. A presidência da Câmara Criminal será exercida com a adoção do critério de rodízio segundo a ordem de antiguidade. Parágrafo 2º. As sessões ordinárias da Câmara Criminal realizar-se-ão presencialmente todas as terças-feiras do ano judiciário e em plenário virtual na forma regimental. Parágrafo 3º. Compete ao presidente da Câmara Criminal indicar o diretor da respectiva secretaria, coordenar os trabalhos, executar as decisões e acórdãos em processo de competência, resolvendo os incidentes. Artigo 15. Compete à Câmara Criminal processar e julgar, inciso 1, os habeas corpus quando coator, juiz de direito, juiz substituto ou promotor de justiça. Inciso 2, os mandados de segurança contra atos de juiz ou de promotor de justiça em matéria criminal. Inciso 3, os recursos contra decisões proferidas nos feitos de sua competência pelo presidente ou pelo relator. Inciso 4, os recursos e habeas corpus das decisões dos juízes que atuam nos feitos de natureza criminal, do Tribunal do Júri e dos órgãos da Justiça Militar Estadual. Inciso 5, os embargos de declaração de seus julgados. Inciso 6, as reclamações interpostas contra a aplicação das penalidades previstas nos artigos 601 e 802 do Código de Processo Penal. Inciso 7, o exame a que se refere o artigo 777 do Código de Processo Penal. Inciso 8, a execução de suas decisões, facultada a delegação da prática de atos não decisórios aos juízes de direito e juízes substitutos. Inciso 9, as exceções de impedimentos ou de suspeição opostas aos juízes que atuam nos feitos de natureza criminal quando não reconhecidas. Inciso 10, os conflitos de competência entre os juízes que atuam nos feitos de natureza criminal. Inciso 11, a reclamação no processo penal. Inciso 12, a revisão criminal contra a sentença proferida por juízo criminal. E, inciso 13, os recursos e habeas corpus contra a decisão proferida por juiz de vara da infância e da juventude em matéria de natureza infracional. Seção 4 da Câmara Civil. Artigo 16. A Câmara Civil é composta por 5 desembargadores. Parágrafo 1º. A presidência da Câmara Civil será exercida com a adoção do critério de rodízio, segundo a ordem de antiguidade. Parágrafo 2º. A Câmara Civil funciona dividida em 2 turmas de julgamento, cada uma composta pelo presidente e mais 2 desembargadores. Parágrafo 3º. A primeira turma da Câmara Civil será composta pelo presidente e os 2 membros mais antigos do órgão julgador. Parágrafo 4º. A segunda turma da Câmara Civil será composta pelo presidente e os 2 membros mais modernos do órgão julgador. Parágrafo 5º. Os recursos e os processos distribuídos ao presidente do órgão serão julgados pela primeira turma civil se ímpares e pela segunda turma se pares, observado o último número do processo anterior ao dígito verificador. Parágrafo 6º. As sessões da Câmara Civil realizar-se-ão presencialmente todas as quintas-feiras do ano judiciário e em plenário virtual na forma regimental. Parágrafo 7º. Compete ao presidente da Câmara Civil indicar o diretor da respectiva secretaria, coordenar os trabalhos, executar as decisões e acórdãos em processo de competência, resolvendo os incidentes. Artigo 17. Compete à Câmara Civil processar e julgar nas suas turmas, inciso 1, mandado de segurança contra atos de juiz e de promotor de justiça em matéria civil. Inciso 2, a ação rescisória contra a sentença proferida por juízo civil. Inciso 3, a reclamação para preservar sua competência e garantir a autoridade de seus julgados. Inciso 4, os embargos de declaração opostos aos seus acordos. Inciso 5, o agravo interno nos processos de sua competência. Inciso 6, a apelação. Inciso 7, o agravo de instrumentos. Inciso 8, os recursos contra a decisão proferida por juiz de vara da infância
e da Juventude em matéria de natureza civil. Inciso 9. As exceções de impedimento ou de suspeição opostas aos juízes cíveis. Inciso 10. Os habeas corpus em matéria referente à pensão alimentícia, quando a autoridade coatora for magistrado de primeiro grau ou promotor de justiça. Inciso 11. Os recursos em face de decisão do juiz em habeas corpus em matéria referente e alimentos. Inciso 12. Os feitos sujeitos ao duplo grau de jurisdição. Inciso 13. Os conflitos de competência entre os juízes cíveis. Parágrafo único. A Câmara Civil julgará em composição plenária a apelação, o agravo de instrumento e a ação rescisória quando se exigir quórum qualificado em decorrência de decisão não unânime em uma das turmas.